Olá pessoal, prazer imenso ter vocês aqui novamente no canal, no Sexualidade Sem Tabu. A gente está fazendo uma sequência de vídeos sobre testosterona e eu estou muito feliz em estar aqui com um amigo, Guilherme Valeiros, muito bacana, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre testosterona, como é que a gente pode produzir testosterona sem necessidade de fazer medicamento injetável, né? Sem precisar de se drogar. E eu vou conversar um pouquinho com o Guilherme, espero que vocês apreciem. É um prazer muito grande, Guilherme, ter você aqui no canal. Prazer é meu participar. Ah, que bom, bacana, velho, é bom. Eu conheço o Guilherme já há muito tempo, gente. Eu era meninote, eu conheço o Guilherme. Ele sempre foi um professor bacana, assim, gente boa, um profissional excelente, tá? Recomendo pro pessoal, quem precisar de muito tempo aí, tá? Guilherme, é o seguinte, ó. A gente sabe, né, que a testosterona é o hormônio masculino. É o hormônio que ajuda nos caracteres sexuais masculinos, que ajuda o menino a se desenvolver, ter os pelos, né, desenvolver o pênis, desenvolver a voz. Então a testosterona está muito ligada ao masculino, né? E a testosterona é um hormônio que faz um aumento de massa muscular. O homem tem massa muscular mais do que a mulher, né? E aí o que acontece? É comum, né, na academia, quando as pessoas estão fazendo atividade física, porque a atividade física é uma coisa super importante no nosso dia a dia, né? É comum as pessoas abusarem, às vezes, de testosterona, né? Usar os anabolizantes. Né? E lembrando que esses anabolizantes que se usam são diversos tipos diferentes de anabolizantes, né? E eu tô aqui com você porque eu sei que você é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que sabe do que está falando. E em relação à questão do uso de testosterona, de anabolizantes, eu queria deixar assim esclarecido para o meu público, né? Como é que a gente pode aumentar a nossa testosterona, como a gente pode aumentar o nosso anabolismo sem precisar injetar algum medicamento desse, né? Então, assim, a gente estava conversando, aqui a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente estava falando da questão do estresse, do sono, né? E dos exercícios físicos, né? Como é que a gente pode fazer, Guilherme, para aumentar a testosterona sem precisar injetar? Vamos lá. Nós temos duas formas, né, de aumentar a testosterona. Como você disse, tem a forma exógena, que são essas testosterona sintetizada, fabricada em laboratório, e a testosterona endógena, que é fabricada pelos nossos testículos, no caso do homem, e as adrenais. O que eu aconselho quando as pessoas chegam para mim e para os nossos professores? Sempre com o intuito de saber se pode indicar algum tipo de anabolizante. Eu sempre digo, não há necessidade nenhuma de fazer uso de anabolizante. Basta estimular a testosterona de forma natural. O que é a forma natural? Tomar alguns cuidados que são importantes para estimular com que essa testosterona seja produzida. Alguns exemplos, como você já falou, é o caso do sono. Se a pessoa dorme mal, não passa pelos 3 ciclos e passa pelo sono REM, ele não estimula a testosterona. Por que eu digo isso? Porque a testosterona está diretamente ligado ao outro hormônio que nós não temos como falar da testosterona sem falar do hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a pessoa tem que ter um sono de qualidade para se recuperar. A outra é a alimentação, a pessoa que fica muito tempo sem se alimentar. Esse não é o ideal. E o outro, que é a minha área, é o exercício físico. Então, o exercício físico, para estimular de forma natural a testosterona, ele tem que ser feito de forma moderada, não exercício extenuante. Quando você faz o exercício extenuante, você estimula também o hormônio cortisol. Então, o ideal é que seja feito de forma moderada, para que seja feito numa intensidade que nós chamamos de via anaeróbia, sem oxigênio, lática, para provocar a produção de ácido lático. Essa produção de ácido lático estimula nossas células de Leydig a produzir mais IGF-1, que é a somatomedina. E a somatomedina é responsável pelo aumento da testosterona, favorecendo assim um ganho de massa muscular. Então ele tem como, de forma natural, aumentar a massa muscular, obedecendo os critérios de intensidade, de volume, de repouso. Então o repouso que eu aconselho para quem quer aumentar a massa muscular é 2:1. Se ele faz o exercício, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 15 repetições em 20 segundos, ele dá um repouso de 40 segundos. Não é também para deixar passar disso ou fazer com menos tempo.
se você faz com menos tempo, você aumenta demais a intensidade e você começa a produzir mais cortisol. E por que, Guilherme, você está falando tanto de cortisol e testosterona? Porque ambos têm os mesmos receptores. Né? Exatamente. Você está me dizendo assim, Guilherme, ó, cortisol é o hormônio do estresse. Isso. E cortisol alto inibe a testosterona. Então você está me dizendo o seguinte, o estresse ele vai fazer uma diminuição da testosterona. Então tudo que está ligado ao estresse vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da testosterona endógena. Então o sono, foi uma coisa que você me disse, não foi isso? Uma má alimentação. A má alimentação. E exercícios físicos extenuantes. Ou seja, fazer exercício físico demais aumenta o estresse. Então, acaba inibindo a produção de testosterona. Bom, só uma observaçãozinha. Você faz exercício extenuante, você provoca micro-rupturas musculares. Esses micro-rupturas musculares entram no processo inflamatório. Como o cortisol é um hormônio anti-inflamatório, ele fica em alta. Então, como os dois, a testosterona e o cortisol, têm os mesmos receptores, se eu tenho o cortisol alto, eu inibo a testosterona. E o nosso objetivo é fazer o contrário. É fazer com que você entre no ambiente anabólico, aumentando a testosterona e reduzindo o cortisol, que é o que nós chamamos de liberação endógena, de uma forma natural, de aumentar a testosterona sem uso de anabolizante. Esse é o ideal. É você provocar um ambiente com uma boa alimentação, não passando por horas e horas em jejum, pós o treino também ficar sem se alimentar, porque você precisa de ter substratos energéticos para estimular o ganho de massa muscular através da testosterona. Bacana, velho. Agora sim, o que é um exercício físico extenuante? Por exemplo, malhar uma hora de academia, de atividade física por dia, é extenuante? Se ele souber dividir, o ideal é que o treinamento de força não ultrapasse 40 minutos. Treinamento, se você somar com treinamento aeróbico, pode ultrapassar 1 hora. Mas o ideal é que no treinamento ele tenha 3 esforços altos e 1 reduzido. Também na atividade aeróbica, você pode também estimular a testosterona também com atividade aeróbica, não é só atividade neuromuscular não. Quando se faz o exercício aeróbio dentro de uma zona que nós chamamos de zona aeróbia lipolítica, lipo de queda, lipo de gordura, lítica de quebra de gordura, você estimula durante o sono a sua recuperação e a liberação do GH e, consequentemente, o aumento da testosterona. Então, o exercício moderado na atividade aeróbica, na via aeróbia lipolítica, que é de 42% a 56% do VO2, do volume de oxigênio máximo, ou da frequência cardíaca de reserva, você vai estar estimulando a liberar a testosterona de forma endógena. Então, o exercício aeróbio de forma moderada é o exercício de musculação intenso, mas com menos volume, uma atividade de musculação com menos volume, uma intensidade moderada, você vai estar ajudando ao ganho de massa muscular. Massa. E em relação à gordura, né? Porque a atividade física também ajuda a gente a diminuir a quantidade de gordura corpórea. E a gente sabe que tem uma enzima na gordura, que é a aromatase, né? Que ela transforma a testosterona em estrógeno. E o estrógeno, ele inibe, né, os hormônios da hipófise a produzir mais testosterona, né? Então, geralmente, o que a gente vê, Guilherme, que o paciente mais gordinho no consultório é um paciente que tem a testosterona mais baixa. Então, a própria atividade aeróbica acho que pode ajudar nisso, né? Perfeito, pode, né? Perfeito. Isso aí. A atividade aeróbica ajuda bastante, mas se ele busca não a performance para correr uma maratona, busca um resultado estético e o aumento da testosterona de forma natural, o ideal é que ele treine na zona lipolítica. Algumas pessoas tentam correr na esteira, correr o máximo, fazer HIIT, fazer um exercício com muita intensidade, só que aí ele começa a entrar na via glicolítica, quebra de glicose. Então ele começa a não ter como principal fonte a gordura, que a via lipolítica já é acima de 56% do VO2. Então, mais uma vez, reforçando, atividade dentro da zona lipolítica ali 42% a 56% é o ideal. Como se descobre isso? Ou fazendo um teste de capacidade de VO2, teste de esforço, ou utilizando a frequência cardíaca de reserva, que é a frequência cardíaca máxima, menos a idade, menos a frequência cardíaca de repouso. Aí você individualiza e prescreve o treinamento dentro da zona ideal para a redução do percentual de gordura. Bacana, né? Então, atividade física vai melhorar porque vai diminuir o estresse,
né? E vai melhorar o sono. Vai melhorar o sono e vai melhorar a questão também da gordura, né? Diminuir a quantidade de gordura corpórea e isso vai melhorar a testosterona. Então a gente já sabe que a atividade física é uma forma natural da gente ter um aumento de testosterona. Muito bacana aqui, o que o Guilherme está falando. E quando é que você vê, você sente necessidade, Guilherme, no paciente seu, quando você vê que ele tem a necessidade de fazer uma reposição hormonal? Existe alguma coisa que dá indício? Tem alguma coisa que você olha para o paciente e fala assim, talvez ele precise fazer uma avaliação com o urologista, fazer com o endocrinologista, para ver a questão hormonal? Durante a avaliação, a pergunta, nós passamos, eu pelo menos particularmente no meu trabalho, eu passo um questionário, faço uma anamnese sobre o nível de estresse. Então eu pergunto como é que está o libido dele, como é que está as noites de sono, o nível de irritabilidade, tudo isso influencia. E aí eu chego à conclusão que ele deve procurar um médico, um endocrinologista, um especialista, um urologista, para que faça a sua avaliação de como tem que estar os seus níveis de testosterona e se houver necessidade, fazer a reposição. Se não houver necessidade, o exercício físico ajuda muito de forma natural a aumentar isso. Pô, bacana. No caso de adolescente, não. Adolescente, eu sempre recomendo o exercício físico como estimulante. Adolescente, é difícil você ter uma diminuição, um hipogonadismo, mas existem, mas são bem raros. São casos raros. São bem raros. Né? A gente vê, quando tem um caso de hipogonadismo do adolescente, você vê que ele tem um corpo que é diferente, né? Então, fica mais evidente, né, a necessidade de se fazer. Mas é muito raro acontecer isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você. Né? Vou fazer uma pergunta muito difícil. Lá vem, gente. E aí, vamos ver se ele vai poder responder. Guilherme, é o seguinte, né? Tem um livro que é chamado Complexo de Adonis. E é interessante esse livro porque ele mostra o seguinte, o padrão corporal que a gente cultua, né, e a gente tem vários trabalhos científicos mostrando isso, que é um padrão corporal diferente do potencial genético. Né? E, por exemplo, deve chegar muito cliente para você, né, assim, querendo ficar com um corpo forte, tipo Schwarzenegger e tal. Um corpo perfeito, né? Um corpo perfeito, ou seja, o padrão do corpo perfeito porque assim, a questão da beleza e da estética é uma coisa muito subjetiva, né? Mas e tem a ver com o tempo, né? Com a cultura, com o tempo, com o local. Mas a nossa cultura, isso aí é bem evidente, ela cultua um homem forte, não só homem, viu, pessoal? Mulher também. Uma mulher forte com pouca gordura corpórea. É possível você ter um padrão de fisiculturista. Aí é que está a questão da pergunta, porque é pesada. É possível ter um padrão de fisiculturista sem ter que usar os medicamentos, sem ter que usar as drogas, os anabolizantes? Eu respondo com muita propriedade nisso. É impossível a pessoa chegar a essa qualidade de massa muscular com baixíssimo percentual de gordura sem fazer uso de esteroides. Se a gente for ver um fisiculturista, né, da década de 10, de 20, a gente vê que os caras que são muito maçudos, né? Geralmente eles têm uma capa de gordura, eles não têm uma definição tão grande, né? Não tem. E a gente acaba que a nossa cultura ela tem essa questão com o corpo, né? Perfeito. Então, assim, entra aí aí entra um conflito, né? Porque a gente vê, por exemplo, muito tratamentos ortomoleculares que fazem o quê? Eles aumentam o nível de testosterona, botam no nível superior, né? E isso é questionável, né? Existem dados na literatura que mostram que a testosterona ela não aumenta alguns cânceres, como antigamente tinha essa noção, como câncer de próstata, por exemplo. Né? E o uso do anabolizante, né, da testosterona, ela está sendo muito mais comercializada do que há algum tempo atrás. A gente vê que está existindo muito essa questão do abuso, né? Por conta dessa questão do corpo, né? É possível, né? Eu sei que aquele padrão é impossível, mas é possível ter um corpo bacana sem precisar anabolizante? É possível, sim. É possível, principalmente se buscar um auxílio de uma nutricionista, que ela vai balancear, vai recomendar os alimentos que vão estimular a produção de GH, vai também passar orientações da alimentação pós-treino, uma alimentação mais rica em carboidrato. Pós-treino, aqueles primeiros 30 minutos pós-treino, é ideal que se consuma uma proteína com
um carboidrato de alto índice glicêmico para fazer esse transporte da proteína para a célula muscular. Então, tudo isso quem vai orientar é a nutricionista. A atividade física e a nutrição tem que andar ali, lado a lado, para se buscar e se conseguir esse corpo aí dentro dos padrões possíveis, sem uso de anabolizantes. Possíveis com cada potencial genético. Exatamente, né? Cada potencial genético. Cada pessoa tem um potencial. Pessoal, ó, foi muito bacana conversar aqui com o Guilherme. Estou muito feliz em conversar com ele aqui, né? Nesse ambiente diferente, estou com uma roupa diferente. Então, prazer grande ter vocês aí no canal, tá? Guilherme, um abraço, meu amigo. Eu que agradeço e estou aqui à disposição para mais vídeos e dúvidas de quem quiser, tá bom? Um abraço grande, amigo. Valeu. Valeu.